É o mercado da bola do Atlético esquentando. Tudo sobre o Atlético Mineiro e os novos alvos no mercado, novidades sobre o Galo, as últimas no mercado, bastidores, finanças. Vitor Hugo fica ou sai do Atlético para a próxima temporada? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. É o mercado da bola do Atlético esquentando. Neste sábado, alguns nomes que começam a aparecer, né, que o Atlético já tem negociações em andamento, e vamos trazê-los então até para análise de vocês aqui na turma do bate-bola. Primeiro, vamos falar sobre o lateral Juninho Capixaba, que a gente já trouxe esta informação aqui na Itatiaia durante a semana. O Juninho Capixaba é um atleta que é do Red Bull Bragantino e pela nossa apuração de hoje, o Atlético avançou nas conversas com a equipe paulista. O contrato, né, a ideia do Atlético é buscar o jogador em definitivo, até porque o Bragantino não aceitaria um empréstimo. O atleta, pelo que eu pude apurar, também quer respirar novos ares e vê no Atlético uma ótima oportunidade, até porque o Galo tem agora essa lacuna na lateral esquerda, saiu o Caio Paulista e pode ser que o Arana não permaneça. A gente vem falando aí, se tiver uma proposta interessante pelo Guilherme Arana, que é o titular absoluto, o Juninho Capixaba vê com bons olhos uma possibilidade de vir para um gigante do futebol brasileiro. Já teve algumas reuniões aconteceram entre o Paulo Brax, que está à frente da negociação, com o Diego Serri, que é o diretor esportivo do Bragantino. Como jogador já demonstrou interesse de sair, seria uma negociação, Cirilo e amigos, da seguinte forma: uma parte em dinheiro, uma parte, né, em investimento, o Atlético pagaria um valor e estaria disposto a incluir atletas nesta negociação. E um desses jogadores seria o Patrick, o volante Patrick, que veio do Palmeiras no início do ano e que, a princípio, o Atlético vê uma necessidade que ele possa rodar, ter um empréstimo, e o Bragantino seria uma equipe interessante, né, com projeção, time de Série A do Campeonato Brasileiro. E seria ele mais um jogador que o Atlético estaria tentando essa negociação. Nas últimas horas, Cirilo, apareceu um concorrente aí, um concorrente difícil, sabe? Flamengo. Estaria também de olho no jogador, porque o Flamengo liberou o Matias Vinha, né? Nem foi para o Mundial. E estaria também disposto a não ter o Ayrton Lucas. O titular lá é o Alexandre. Mas o Flamengo estaria disposto a contar com esse jogador também. Mas, em cenário de transferência, tirando a parte econômica, que sempre é difícil concorrer com o Flamengo, mas num desejo do jogador, numa prospecção aí do atleta, o Atlético ele poderia ter mais chance de jogar. Então está caminhando essa situação. O Galo chegou antes, inclusive, no Bragantino, nessa negociação, e está caminhando bem uma possível vinda aí do Juninho Capixaba para o Galo. Boa notícia, Edu? Assim, né? Nós temos que pensar dando tudo certo, né? Mas assim, o olhar do mercado, a busca pelo Juninho Capixaba, você encara como uma boa? Encaro como uma ótima. Juninho Capixaba é muito bom jogador, tá ali dentro de uma idade que faz sentido com o que o Atlético vem pregando, né? Tem 28 anos, vai para 29, eu acho que hoje é o auge da carreira do atleta, né? E passou por um período difícil na atual temporada, teve uma lesão, ficou ausente durante um tempo do Bragantino. Quando retornou, recuperou a posição de titular, é uma das lideranças do elenco da equipe de Bragança, que tem uma característica diferente, né? Bragantino não é aquela equipe grande que joga sob pressão, que busca títulos, nada disso, mas tem um objetivo muito claro, todo mundo sabe qual é. E eu acredito que para o atleta sair do Bragantino já chegando aos 29 anos, seja algo interessante, indo para o clube grande, para conviver com esse tipo de pressão, que é bom, pressão por conquista, jogar diante de muita gente, torcida. Agora, o Cláudio traz uma informação que deixa o Atlético atento, né? A concorrência do Flamengo, financeiramente, ela é, eu não digo nem pesada, ela é insustentável. Comparável. Se o Juninho Capixaba optar pelo lado financeiro, dificilmente ele vai vir para o Atlético. Se ele optar por estar num ambiente em que ele vai ter condição de jogar,
vai ter mais minutos em campo, talvez o Galo seja a melhor opção, já que o Flamengo tem as suas escolhas, já tem o seu titular, enfim. Uma dificuldade extra que o Atlético vai ter nessa janela também é o fato de não ter Libertadores, né? Na hora que você vai competir com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Botafogo, com o Bahia... Com vários, né? Que todo mundo vai para Libertadores, né? Mas na hora que você vai competir, as competições que você vai disputar também pesam, né? Então você tem que apresentar pro atleta, pro staff do atleta, algum tipo de projeto que vá convencê-lo, né? Fora a parte financeira. E outro ponto que pega é a situação do Guilherme Arana. O mundo ideal é você ter Guilherme Arana e Juninho Capixaba. Você estaria muito bem servido na sua lateral esquerda, uma competitividade no dia a dia dos treinos que certamente iria potencializar o nível dos dois, mas não vejo também como nenhum absurdo a saída do Guilherme Arana. Os ciclos, eles precisam... Chega um momento em que os ciclos vão se encerrando. O Guilherme Arana ainda é um jogador lá de 2020. É o jogador mais longevo do Atlético agora, com a saída do Igor Rabelo. Era o Igor, né? É início de 20 ele chegou. Ele chegou ali junto com o Ala, né? Antes até do Sampaoli. O Arana tem muita história com a camisa do Atlético. É um ídolo. A gente vai entender realmente o que foi o Guilherme Arana com a camisa do Atlético mais à frente, porque no futebol é assim, né? O jogador, por mais que ele tenha feito muito, se ele vive um período de baixa, a turma parece que esquece o que ele já fez de muito bom, mas lá na frente, daqui a alguns anos, vem à tona apenas o que ele fez de bom, e o Guilherme Arana tem uma história muito bonita com a camisa do Atlético. Mas é o que eu disse, alguns ciclos vão sendo encerrados, e se o do Arana foi encerrado agora, não vejo como nenhum problema também. O Atlético colheu frutos técnicos, conquistas, e pode, por que não, ainda colher algo financeiro em relação ao seu lateral esquerdo, que é muito bom jogador, mas que vem de 2 temporadas abaixo, e por isso acho que, se sair nesse momento, pode ser algo bom para todas as partes. Preciso te atualizar sobre as últimas do Galo. O Rubens Menin, dono da SAF do Atlético, resolveu dar entrevista e assegurou que o investimento no time em 2026 será superior ao de 2025. Você sabe, nessa temporada o Atlético investiu 175 milhões de reais em reforços. Tá para imaginar algo na casa dos 200 milhões de reais sem investimento externo. A tendência é que Rafael e Rubens Menin precisem colocar mais dinheiro no Clube Atlético Mineiro. O Menin ainda disse o seguinte, abre aspas, o Atlético nunca vai quebrar e eu não deixo. Não se preocupem com dinheiro, aqui está o meu nome. E essa preocupação em relação às finanças tem muito a ver com o fato de o Atlético ter muitos problemas financeiros. O clube chegou a dever para jogadores, para empresários, para outros clubes, tomou transfer ban. Teve atleta que foi à justiça, como o Rony, querendo a rescisão contratual. No final das contas, ele acabou permanecendo no clube. Antes de mudar de assunto, só contar que Guido Rodrigues, volante argentino de 31 anos de idade que pertence ao West Ham, entrou no radar do Atlético a pedido de Jorge Sampaoli. O jogador tem contrato só até junho de 2026 e tem atuado bem pouco na Premier League. Preciso te atualizar agora sobre 2 novos alvos do Clube Atlético Mineiro. O Galo já percebeu que sem grana não vai dar para sonhar com nomes estrelados. Chegaram a falar em Gerson e Claudinho. Gerson no Zenit, Claudinho no Al-Sadd, jogadores acima dos 20 milhões de euros. A nova realidade do Galo é de Eduardo Sacha, atacante do Red Bull Bragantino, e Arboleda, zagueiro do São Paulo. O Sacha tem contrato até o fim desse ano, mas prorrogação automática até dezembro de 2026, ou seja, só sairia do Red Bull com a compensação financeira ao time de Bragança Paulista. Temporada atual de 48 jogos, 9 gols e 5 assistências. O Sacha trabalhou com o São Paulo no Santos e também no próprio Galo. Em relação a Arboleda, zagueiro que já viveu melhores momentos no São Paulo, 34 anos de idade, 700 mil reais por mês. É seu pacote no tricolor, que inclui salários, direitos de imagem, luvas e também uma dívida que ele havia contraído no mercado. Nos 2 negócios, acho que a maior possibilidade de o Atlético conseguir contratar esses atletas seria com trocas de jogadores. Resta saber se essas negociações avançam. Preciso te falar agora sobre o futuro de Vitor Hugo. Zagueiro de 34 anos de idade, titular absoluto do Galo, você sabe, ele pertence ao Bahia, o contrato de empréstimo se encerra em 31 de dezembro. Jorge Sampaoli já deu aval para que o Vitor Hugo fique em definitivo. Agora, o Galo precisa se acertar com o Bahia em relação à compra. O Bahia já descartou um novo empréstimo. Cheguei a ler gente dizendo que o Bahia está pedindo 1.200.000 euros, negócio de 7.400.000 reais, e que o Galo já teria feito uma contraproposta. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com o Cadu Santoro, que é o executivo de futebol do Bahia e do Grupo City. O Cadu assegurou que até agora ninguém do Galo o procurou. Ele espera por esse contato para que possa avançar
a interpretação no Bahia de que o Atlético estava resolvendo uma série de pendências, entre elas demissão de funcionários, dirigentes, entre outras coisas, e que mais para frente vai haver esse contato.